A paz, meus amados irmãos. Nós vamos começar mais um compartilhamento da palavra nesse domingo e que seja algo poderoso do Senhor na sua vida, que seja um transbordar de vida do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, que nós possamos receber do Espírito de Deus aquilo que é mais importante para suprir as nossas necessidades nessa manhã de domingo. Sabe, eu creio que o Senhor vai se apresentar para nós como esse Deus supridor de tudo aquilo que nós necessitamos. E nós vamos entregar ao Senhor esse primeiro dia da semana e dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que tem poder de mudar a nossa história no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui clamando pelo Senhor, para que o Senhor possa mover os rios, transpor todo o deserto. Ó Deus, nos tirar toda a solidão, todo o medo e nos colocar diante do trono da graça e nos abençoar nesse domingo. Que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa tocar em lugares aonde nós nunca fomos tocados. Que o Senhor possa quebrar todo agrilhão, toda corrente, tudo aquilo que tem nos impedido de desfrutar uma verdadeira vida em Cristo Jesus. Sabe, que nessa manhã o poder do ressurreto, o poder que vem do alto, seja estabelecido como base eterna das nossas vidas. E que nós possamos compreender o quão gracioso é viver uma vida com as marcas de Cristo no nosso corpo. Que nós possamos entender que ao longo dessa jornada, essas marcas serão colocadas em nós e nós vamos recebê-las como galardão de uma vida entregue ao Senhor, uma vida voltada por aquilo que é eterno, por aquilo que vale a pena vivenciar, por aquilo que tem poder de nos tirar da escuridão, nos tirar do vale da sombra da morte, nos tirar do local, sabe, de ausência e nos colocar no local de plena satisfação daquilo que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas. Senhor, guarda as nossas famílias, guarda, Senhor, os nossos empregos, guarda e nos livra de todo vírus, de toda doença. Senhor, incendeie o nosso coração nessa manhã. Incendeie em fé para que nós possamos enfrentar os desafios dessa semana. Os desafios não têm sido pequenos, mas eles se tornam pequenos diante do tamanho do Deus que nós servimos no nome poderoso de Jesus. Que você possa crer que o Deus que nós servimos, Ele é infinitamente maior, infinitamente mais poderoso do que qualquer dificuldade, do que qualquer opressão espiritual, do que qualquer problema que se apresenta à nossa frente. E uma voz sempre vem do alto. Sabe, às vezes quando nós estamos passando pela maior dificuldade, o único local que nós temos para olhar é para o alto. Sabe, e essa voz diz para a gente que nós somos filhos amados dele, que nós fomos comprados por alto preço e que o sangue derramado naquela cruz do Calvário nos justificou para nós vivermos uma vida em abundância. Amém? Que você possa crer nisso, que você possa viver isso. Você que está assistindo a live ao vivo e você que vai ver essa live depois no YouTube como palavra gravada. Que você possa receber poder do alto para transformar a sua vida e para você vencer todas as batalhas que precisam ser vencidas. A batalha do Senhor, e Ele vai pelejar a seu favor. E toda armadilha, toda seta lançada vai cair por terra, porque você, eu, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Sabe, a graça e a paz para todos. Nós vamos ler hoje
no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 17 e 18. Nós vamos intitular essa palavra como a graça de ter as marcas de Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas 6, verso 17: Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Sabe, quando a gente diz amém, a gente diz eu creio, eu concordo. Sabe, mas é importante que você saiba, porque sabe, quem tem mais um pouquinho de estrada, de jornada de vida, sabe que a gente traz marcas. Sabe, na nossa infância, você já andou de bicicleta, você já chutou o meio-fio jogando bola, você já caiu de uma árvore ou de algum lugar. Sabe, você tem marcas físicas, sabe, da sua infância, da sua juventude, de alguma travessura. Você tem marcas emocionais, de brigas familiares, brigas dos seus pais, sabe, de rejeições amorosas. Sabe, nós vamos construindo marcas na nossa vida. Sabe, mas Paulo diz para nós aqui que existem marcas que são graciosas, que existem marcas que nós vamos recebendo, sabe, que tem o poder de impulsionar as nossas vidas para a eternidade. Que são marcas que trazem não angústia, não sofrimento, mas trazem galardão por aqueles que vivem movidos pela eternidade. E ele diz assim, sabe, que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. E depois ele agradece a graça, sabe, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, e que para todos nós, sabe, o nosso espírito esteja pronto para elas. Sabe, que você possa ter o seu espírito pronto, que você possa ter esse olhar espiritual, sabe, porque a vida cristã não são feita, a sua caminhada, a sua jornada cristã, ela não é realizada, sabe, pelas marcas do sucesso do mundo, sabe, por muitas vezes nós vamos desvirtuando o nosso propósito. Nós vamos clamando e orando pelas marcas do sucesso do mundo. E nós não vamos compreendendo a jornada. E por muitas vezes nós vamos desistindo ao longo do processo. Nós vamos colocando em Cristo problemas que na verdade deveriam ser locais de regozijo. Locais de saber que você está andando no caminho correto. Locais aonde você devia estar, sabe, completamente não satisfeito. Porque nenhuma marca traz essa satisfação, mas de saber que apesar delas, você tem caminhado a sua vida cristã de acordo com aquilo que o Senhor Jesus te deu como estilo de vida e prática para que você pudesse caminhar. Sabe por quê? Sabe, a prática do mundo vai te levar, sabe, a marcas do mundo e a prática do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Assim como Jesus foi e vivenciou o Evangelho, ele era o Verbo encarnado, ele também sofreu marcas no seu corpo, sabe, ele também sofreu perseguições, sabe, ele também não viveu um mar de rosas, sabe, a vitória dele foi na cruz com uma coroa de espinhos, sabe, foi uma vitória de morte, sabe, você não pode ser maior do que o seu Senhor. Sabe, que seus ouvidos espirituais estejam aptos, estejam abertos, para que você possa compreender que nós nos alegramos, que nós nos agraciamos com as marcas de Cristo colocadas no nosso corpo. Sabe, não tem jeito. Assim como na infância nós fazemos travessuras, assim como na adolescência nós nos entregamos por paixões e criamos marcas emocionais, assim como em momentos da nossa vida os ciclos se interrompem e a morte traz marcas doloridas de entes queridos que nos deixam. Sabe, eu queria te dizer que na vida cristã as marcas de Cristo vão nos marcar e que nós possamos aprender com aquele que nos chamou para essa excelente obra, que essas marcas
são para contar as nossas vitórias em Cristo, e não para trazer desânimo, e não para trazer desistência, e não para que nós possamos recuar, mas para que nós possamos continuar caminhando. Sabe, a primeira marca que você deve entender que você recebe é a marca de propriedade. Sabe, você quando creu em Cristo, na obra consumada da cruz, você precisa entender que você foi comprado por um alto preço. Jesus pagou um alto preço. Sabe, você era escravo do pecado e agora, sabe, não adianta amenizar. Você recebeu um novo Senhor. Sabe, Kyrios é Jesus, Kyrios é Cristo e Kyrios significa Senhor. Sabe, você tem um novo Senhor que te comprou do império das trevas e te transportou para o império da maravilhosa luz do Senhor. Sabe, que você possa crer que essa é a primeira marca que você recebe. Você agora não é mais propriedade do mundo. Você não é mais propriedade do diabo. Você é propriedade de Cristo. E a marca é o selo da aliança, que é o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que te sela. É o Espírito Santo que, sabe, é uma marca poderosa dessa aliança que foi feita em Cristo e que foi liberada sobre sua vida. Poder para você testemunhar. Sabe, para você receber uma herança em Cristo Jesus. Sabe, os céus agora estão abertos sobre a sua vida. Agora aquilo que você pede, você recebe no nome do amor de Cristo. Aquilo que você estabelece, sabe, como princípio da obra consumada de Cristo na sua vida, por essa marca, por esse selo, sabe, da propriedade. Você é propriedade exclusiva de Deus. E isso é uma marca poderosa que você precisa compreender na sua vida. Você é marcado. Sabe, você não é obra do acaso. Sabe, você foi comprado por um alto preço e você deve se comportar assim, como escravo de Cristo. Você deve ter um olhar, sabe, de escravo. Mas Jesus disse que não queria apenas escravo, ele queria amigos. Sabe, mas nós não devemos viver uma vida cristã dissoluta, vivendo como pessoas que não andam por propósito, que não entendem o chamado. E eu não estou falando chamado ministerial, eu estou falando de chamado para todo crente. Todo crente foi marcado. Todo crente, aquele que creu na obra consumada, recebeu o Espírito Santo e deve manifestar o reino de Deus aqui na terra, o reino do amor. Sabe, essa é uma marca que você precisa ter. Sabe, é só botar você na pressão. Sabe, botar você na dificuldade. Botar você diante de circunstâncias difíceis. A gente vai conhecendo. Sabe, se você já reconheceu a sua posição espiritual. Sabe, quando você está tudo bem na sua vida, quando você está vivenciando períodos de grande abundância, é muito fácil ser cristão. Mas quando você é pressionado, quando você é chamado a amar num outro nível, quando você encontra pessoas difíceis, sabe, quando você é colocado num ambiente de pressão, sabe, por muitas vezes é difícil, sabe, que você expresse essa marca poderosa do amor, o selo do Espírito Santo, sabe, que deve produzir em você os frutos do Espírito, paz, paciência, ser um ser humano benigno, sabe, aprender a dar a outra face, sabe, isso é algo que não, por muitas vezes é esquecido no ensino, mas é muito importante você aprender. Você recebeu essa marca de Cristo, foi para isso que você foi chamado, para você ser esse grande, sabe, essa grande iluminação do mundo das trevas, das pessoas que estão à sua volta. Essa marca talvez seja mais importante. Você é a propriedade exclusiva de Deus e o Espírito Santo que habita em você é poderoso para transformar você em um ser humano novo. Não existe evangelho sem transformação. E que você possa reconhecer essa marca, carregar essa marca e exaltar essa marca em você, deixando ela sobressalente, para que todos possam reconhecer que ali existe um pequeno Cristo, existe alguém selado, existe alguém, sabe, que eu posso ver que há algo diferente, há algo que se assemelha ao Senhor dele.
e por isso que eu posso chamá-lo ele de cristão, não porque ele usa uma vestimenta, não porque ele frequenta um local, mas porque ele carrega uma marca de propriedade que é poderosa e que transformou a vida dele de maneira genuína. Sabe, que nós possamos viver esse evangelho que transforma, esse evangelho que é capaz realmente de mostrar aos outros aquilo que Jesus é capaz de fazer, e não ficar numa retórica, e não ficar, sabe, em apenas num título, e não ficar apenas em palavras jogadas ao vento, mas ter uma prática verdadeira. Eu recebi um ensino, e esse ensino está nos evangelhos, e eu decido praticar esse ensino, e aqueles que vão me conhecer, se conectar comigo, falar comigo, vão reconhecer que eu fui marcado por essa excelente obra que foi derramada na cruz do Calvário. Sabe, a segunda marca de Cristo é a marca do serviço. Sabe, Jesus, mesmo sendo Deus, a palavra diz que ele se subjugou, ele deixou de ser Deus, e ele vivenciou em semelhança de carne pecaminosa. Sabe, ele viveu como homem, como eu e você. Ele não tinha pecado, ele não tinha os dramas do pecado que nós temos. Sabe, mas ele viveu como eu e você, como ser humano. E ele nos ensinou princípios poderosos. São marcas de Cristo que nós temos que aprender a fazer. Sabe, se nós queremos ser o primeiro, nós devemos ser o último. Sabe, Deus não veio para ser servido, mas Deus veio para ser o servo sofredor de Isaías, para entregar a sua vida, o seu corpo físico, os seus recursos, o seu ministério, para servir aos seres humanos. Sabe, isso é muito bonito para uma pregação, mas tem faltado na realidade do povo de Deus pessoas que se disponham a apresentar a marca do serviço. Muitos querem ser servidos, muitos querem ser exaltados, mas poucos querem entregar a sua vida para impulsionar os outros. Poucos querem entregar as suas vidas para abençoar o próximo, para amar o próximo, para treinar o próximo, para fazer aquilo que Jesus fez. Jesus se relacionou profundamente com pessoas. Jesus tocou em pessoas. Jesus abençoou pessoas. Sabe, e isso é a marca do cristão. Essa é a marca daquele que foi tocado pela graça de Deus. Sabe, ele perdeu completamente a ideia do seu ego. Sabe, ele não foi chamado para fazer uma obra sua. Ele foi chamado para fazer a obra de Cristo. E por isso ele se apresenta como servo. Ele é aquele que se dispõe primeiro. É aquele que está sempre disposto a fazer. É lógico que nós temos limitações físicas, limitações de recursos. Isso tudo, sabe, a gente faz de acordo com aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Mas diante da nossa capacidade humana, da nossa capacidade emocional, a gente se entrega, porque a gente entendeu, sabe, que o nosso chamado não é para nós. Nós estamos aqui para continuar um legado. A gente não está aqui para fazer nada diferente. A gente não está aqui para ser nada especial. O especial já aconteceu há 2021 anos atrás. O especial esteve entre nós e morreu na cruz como servo sofredor para nos libertar do fogo do inferno e para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Que você possa ter essa marca, que você possa terminar a sua carreira e realmente ter combatido o bom combate, sabe, realmente ter combatido o combate da fé, e realmente chegar diante daquele que te chamou, sabe, e quando você apresentar o seu corpo, apresentar a sua alma, você apresentar as mesmas marcas que Cristo apresentou quando chegou diante do Pai. Sabe, que você não possa ter marcas diferentes. Sabe, que você não possa chegar diante de Deus e apresentar a marca do sucesso para esse mundo. Que você não possa se apresentar diante de Deus, sabe, com o galardão do dinheiro desse mundo, porque isso não tem valor algum, são coisas que perecem. Mas quando você apresenta a marca do amor, a marca do serviço, sabe, você vai receber galardão no céu. Sabe, você vai receber, sabe, assim como Jesus foi colocado em local especial. Sabe, você vai receber local especial, porque você foi aquele que não se curvou,
sabe, aquilo que o mundo diz que é sucesso, mas você se manteve simples e recebeu as marcas de forma graciosa, e que você possa ter a marca do serviço. Sabe, a terceira marca que Jesus recebeu e que Paulo nos ensina em Gálatas é a marca do sofrimento. Sabe, há um sofrimento. Sabe, ontem eu estava conversando com o irmão abençoado. Sabe, eu não vou falar o nome dele aqui porque ele pode estar ouvindo a live ou depois vai ver pelo YouTube. Um irmão abençoado, com muito conhecimento bíblico. E aí a gente estava conversando sobre predestinação e livre-arbítrio. E eu falando com ele, irmão, é muito perigoso viver uma vida, a paz Arnaldo, a paz Hilda, Fátima. Sabe, é muito perigoso a gente acreditar que está tudo escrito, que está tudo predestinado. A nossa mente é uma mente completamente cartesiana, linear, temporal. Sabe, a gente conhece e vê o espaço-tempo como passado, presente e futuro. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro, porque Ele é eterno. Ele, quando construiu o mundo, o Cordeiro já morreu. Para a gente, Ele se materializou há 2021 anos atrás. Para Ele tudo foi feito, já está feito, está sendo feito. Para a mente de Deus a gente não consegue compreender. Então essa questão de discutir presciência, sabe, predestinação, eu creio que Paulo, em Romanos 9 a Romanos 12, ele foi explicar algo que nem ele tinha consciência do que ele estava explicando. Hoje a física quântica explica para a gente isso. E eu conversando com ele sobre o perigo de viver uma vida onde está tudo pronto, onde a gente não precisa nada, porque a palavra fala sobre a gente perseverar até o fim. A palavra fala sobre a necessidade da gente pregar. A palavra fala sobre a necessidade da gente ser cooperador. A palavra fala sobre a necessidade da gente, sabe, se entregar nesse propósito eterno de transformação da nossa alma. Jesus diz pra gente assim: aquele que quiser vir, então é um processo de escolha, querer vir atrás dele. Negar, então você se nega e vem atrás de mim. Então eu vejo na Bíblia o livre-arbítrio e eu vejo na Bíblia a predestinação. A predestinação eu prefiro deixar com Deus. Deus é quem sabe. Sabe, o que é de Deus eu deixo com Deus. Mas o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, eu tenho que fazer pelo princípio da palavra. E eu estava tentando explicar e a gente não terminou num consenso. Mas terminamos num consenso, né? Que é de um orar pelo outro e doutrina não ser algo que nos afaste, né? E foi um belo consenso que nós chegamos ontem à noite conversando sobre a palavra. Ele está em um dos nossos grupos, eu não vou falar também o estado, que eu não gosto nunca de individualizar. Sabe, mas eu queria te dizer que há a marca do sofrimento. Se você ficar paralisado, não vai acontecer nada na sua vida. Essa questão de que, eu recebi um chamado, Deus me chamou para ser pastor. Tudo bem, está escrito isso. Deus chamou alguns para o ministério, sabe? Deus chamou alguns para os pastores, eu acredito nisso. Mas se você não se dispor a fazer, se você não der o primeiro passo a fazer, sabe, vai continuar do jeito que está, vai continuar paralisado. Sabe, se você não se dispor a dar o primeiro passo de reconciliação no seu casamento, vai continuar parado o seu casamento. Se você não se dispor a se relacionar com seus filhos, o seu relacionamento com seus filhos vai continuar paralisado. Se você não se dispor a começar a ajustar as suas finanças, a economizar, a gastar menos do que você gasta, sabe, a você ter um controle das suas finanças, as suas finanças vão continuar as mesmas. Sabe, se você não andar por princípios bíblicos, se você não tiver porque Deus é tão amoroso que Ele deixou tudo escrito para nós, mas Ele não queria ninguém escravizado, e por isso Ele deu a possibilidade da gente seguir aquilo que vai levar para a gente para um caminho de vida, e também deixou disponível para nós aquilo que parece bom e leva a gente para um caminho de destruição e de morte. Essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para algo que parece bom, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. E isso ensina algo para a gente que é poderoso. Sabe, porque Deus faz tudo que é bom,
mas nem tudo que é bom é de Deus. Algumas coisas que são boas aos nossos olhos naturais, sabe, elas têm o poder de nos contaminar e levar para o caminho de morte. Sabe, a paralisia espiritual parece bom. O local de conforto parece agradável. Ah, não estou fazendo nada para Deus, mas parou a briga, a paz, Maria Regina, parou a confusão em casa, sabe, aquele atrito, aquela coisa da pressão espiritual diminuiu. Então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, porque o inimigo, sabe, isso é um perigo. Porque daquilo que parece bom, daqui a pouco você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e espiritualmente você vai indo embora. E daqui a pouco você já foi, sabe? Daqui a pouco você está no mundo de novo, daqui a pouco os princípios espirituais foram embora, daqui a pouco aquilo que ardia e queimava no seu coração já foi embora, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Ah, então salvo uma vez, salvo para sempre. A gente tem que ter segurança na salvação, muita segurança na salvação, mas a gente tem que perseverar na comunhão, perseverar na palavra, perseverar no amor de Deus, porque é assim que Jesus ensina, sabe? A gente precisa negar a nossa vontade de conforto, a nossa vontade de acúmulo financeiro, a nossa vontade de segurança. Tudo isso tem que ser, e isso é a marca do sofrimento. O sofrimento não é só para aquele que está lá no Afeganistão e que vai ser morto. Esse é um sofrimento brutal, né? Mas é um sofrimento da alma também. Sabe, acordar e decidir que você vai ter um novo nível de relacionamento, que você vai voltar ao seu chamado ministerial, que você vai voltar ao que você fazia com relação ao que você, a forma que você congregava, a forma que você se entregava a Deus. Sabe, sair da paralisia espiritual é algo desgastante emocionalmente, espiritualmente. E se você não pagar o preço inicial desse sofrimento, de sair da estagnação, sabe, você vai continuar paralisado. Você não vai ter a marca que Cristo, porque Cristo, quando estava no Getsemane, e ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele, de uma certa forma, ele estava dizendo: Senhor, essa marca desse sofrimento eu não quero. Se for possível, esse sofrimento é muito grande para mim. Sabe, mas ele entendia que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai na sua vida? Você tem ouvido o Senhor? Você tem ouvido a Jesus? Sabe, a vontade do Pai na minha vida é fazer igreja, fazer comunidades. Igreja, quando eu digo aqui, não é templos. Sabe, igreja, quando eu digo aqui, não é mosaico. Sabe, igreja, se alguém chegar para mim, me ajuda a montar uma comunidade, sabe, Cordeiro de Deus, eu ajudo a montar a comunidade Cordeiro de Deus. Eu não tenho problema nenhum, eu não quero ser dono de nada. Sabe, se eu quisesse ser dono de alguma coisa, eu estava na denominação. Nas denominações, o pastor vira o dono do rebanho, o dono do mover. E eu desisti disso há muito tempo. Eu não quero ser dono de nada. Eu quero ser plantador de projetos, de comunidades de Deus, que sejam baseados na palavra de Deus. E eu vou pagar o preço do sofrimento que for necessário para eu conseguir consolidar no local onde Deus me colocar o fundamento e deixar os irmãos depois florescerem e crescerem na graça de Jesus. Esse é o meu chamado. E eu sei que vai haver sofrimento disso. Eu sei que vai haver sofrimento de renúncia. Renúncia de tempo com a minha família. Renúncia financeira minha. Renúncia, sabe, dos meus filhos entenderem sobre isso. Renúncia de várias áreas da minha vida. Mas eu vou pagar esse preço. Sabe, talvez esse não seja o preço que você está disposto a pagar. O preço que Deus falou no seu coração. Mas não viva uma vida cristã sem preço. Não viva uma vida cristã onde não tem a marca do sofrimento, da disposição de você entregar alguma coisa, alguma área da sua vida para você servir a Deus. Sabe, não existe vida cristã sem isso. Sabe, às vezes nós estamos paralisados no banco da igreja, construindo algo que nós não acreditamos, só porque nós colocamos na cabeça que está lá frequentando aquela igreja,
que a gente já não acredita mais, que a gente sabe que não é mover de Deus, que sabe que não está baseada no princípio da palavra, mas a gente está lá, enterrando o nosso potencial, enterrando o nosso chamado, enterrando aquilo que Deus fala no nosso coração. A gente fica angustiado, a gente está lá, mas com um coração que já não está mais lá. Mas porque a gente ficou vinculado à ideia de servir a Deus, sentar no banco de igreja, ter um cargo, uma posição eclesiológica, mas quando na verdade servir a Deus é muito mais grandioso do que isso. Sabe, servir a Deus, sabe, por isso que eu sou absolutamente contra muitas coisas, e eu já fugi completamente do que eu ia pregar. Por isso que eu sou contra a pregador itinerante, sou contra pregador itinerante. Sabe, eu não vejo na palavra pregador itinerante. Paulo, quando ia pregar, ele saía pregando, ele ficava 6 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Quando ele formava a comunidade, ele saía. Quando ele deixava a base sólida do amor, aqui tem crentes maduros, tem comunidades prontas para andarem sozinhas, ele ia para outro lugar. Agora esse negócio, eu vou lá dar uma pregada, eu vou lá liberar uma palavra sem vínculo, sem deixar uma base, sem deixar a marca no ministério, isso nunca existiu na Bíblia, isso virou comércio. Sabe, então nós temos que compreender o que é a igreja, nós precisamos de novo, não refundar, nós precisamos voltar a praticar a igreja, e isso vai gerar, sabe, se você quer viver o mover de Deus para a sua geração, algo que vai tocar o seu coração, sabe, pergunta, sabe, nós estamos na 2ª reunião lá em Caraguatatuba, Caraguatatuba, sabe, eu sempre boto S no final, mas uma eu participei e a outra eu não participei, a outra eu só entrei no final por vídeo, mas o semblante dos irmãos, a felicidade, a alegria, sabe, é outra coisa, é comunidade que está se formando lá, vínculos que vão ser poderosos, vão ser para a vida toda, sabe, a hora que o pastor Marcelo não estiver lá, não vai precisar, sabe, porque lá vão ter crentes maduros, e é esse que é o meu chamado, eu não quero ser dono de nada, sabe, você precisa compreender que você precisa ser desejoso pela marca do sofrimento de Cristo, sabe, não existe cristianismo com alguém que vem pisar no terreno do seu coração e vai embora, sabe, e aí semana que vem pisa outro no terreno do seu coração e vai embora, sabe, nada frutifica no local onde todo mundo pisa, sabe, nada frutifica. Sabe, o evangelho é palavra, é ensino, é compreensão, é amor. É dali que vai surgindo os frutos. Sabe, aqui em Niterói, lá no Pará, sabe, lá no Piauí, lá na zona leste de São Paulo, lá no Amazonas, sabe, em Caraguatatuba, sabe quem vão ser os grandes pregadores? Vão ser aqueles que estão lá. Sabe, não vai precisar ninguém de fora, ninguém especial não. Vão surgir pessoas de lá, são os filhos daqueles que estão lá, são as pessoas que estão frequentando as células, que vão receber de Deus poder. Essa é a marca do sofrimento de nós que vamos pagar o primeiro preço. Sabe, que você possa estar disposto a receber as marcas de Cristo. Sabe, essas marcas que são poderosas, marcas da aliança que Cristo pagou na obra da cruz do Calvário. Sabe, você é propriedade exclusiva, você agora tem um Senhor, você não pode fazer da sua vida o que você quer, você tem que fazer da sua vida aquilo que Deus diz para você fazer, e isso está na palavra, e isso quem sela no seu coração esse desejo é o Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo habita em você, sabe, você tem que decidir ouvir a Deus e praticar o que Deus quer que você faça, sabe, essa é uma marca importante. Sabe, você precisa ter a marca do serviço. Você tem que parar de ir para a igreja para ser servido, para ser suprido, para escutar uma palavra abençoadora. Você tem que ir para a igreja com um coração de servo. Você tem que ir para a igreja para levar mais alguém. Você tem que ir para a igreja para ajudar a limpar o prédio da igreja. Você tem que ir para a igreja, sabe, sei lá para quê, mas você tem que ter um coração de serviço. Sabe, e você precisa sofrer. Sabe, sofrer para impulsionar a sua vida com Deus, para impulsionar o seu ministério.
sofrer as marcas que Cristo sofreu, porque são essas marcas que nós vamos apresentar quando nós estivermos diante daquele que pagou um alto preço por nós, e que nós possamos viver essa vida simples, mas poderosa, que transforma a nossa vida. Se você tem algum pedido de oração, você escreve, sabe, para a gente terminar o nosso momento de comunhão, o nosso momento de compartilhar da palavra. Que Deus te abençoe, Deus te guarde de todo mal, que Deus te livre de toda doença. Se você quiser que eu ore por você, sabe, nós estaremos orando. Sabe, que Deus guarde você nesse domingo, no primeiro dia da semana. Sabe, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, possa abrir portas de emprego, possa providenciar para você relacionamento segundo a sua palavra, possa libertar você de todo jugo da escravidão da religião, de todo jugo do pecado. Senhor, nós colocamos a Verônica nas suas mãos. Senhor, ela tem passado por momentos de enfermidade. Que o Senhor possa estar, ó Deus, enviando uma palavra de cura. Basta uma palavra sua, Senhor, que ela será curada. Senhor, que o Senhor possa estar curando ela, no nome poderoso de Jesus. Que ela possa ser a sua saúde completamente restabelecida. É isso que nós declaramos, é isso que nós liberamos sobre a vida dela, no nome poderoso de Jesus. É curada, é abençoada no nome de Jesus. Senhor, nós, sabe, que o vento do Espírito Santo possa tocar no coração de cada um que ouviu e vai ouvir, sabe, e que o Senhor possa suprir todas as necessidades, que essa semana seja uma semana de derramar da sua bênção na vida de cada um, no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu termino aqui. Fiquem com Deus, no nome de Jesus.